Olá, empresário, olá, empresária, vem cá comigo. Me diz uma coisa, baixinho, tá? Para ninguém ouvir. Prometo que não tem ninguém aqui comigo nesse momento. Como que você faz para chegar no preço de venda do seu produto ou do seu serviço? Como é que você faz esse cálculo? Quer dizer, você faz cálculo? Como é que você forma esse preço? É uma dificuldade para você? Ou isso é algo muito tranquilo? Chegar nesse preço do seu produto ou do seu serviço, ter segurança realmente que aquele preço que você está colocando no produto ou no serviço é um preço lucrativo, que você está conseguindo realmente pagar os seus custos para ter o lucro que você quer. É tranquilo para você? Acredito que possivelmente não. Como é para a grande maioria dos empresários, das empresárias que eu atendo praticamente todos os dias. Tá? Eu sou o Daniel Ferreira, consultor financeiro, e hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho como chegar nessa precificação para que você possa cobrir os seus custos e ter o lucro que você merece e deseja. Vamos lá comigo? Vamos começar então pelos 3 principais erros que vocês, enquanto empresários, normalmente cometem quando vai buscar calcular o preço do seu produto ou do seu serviço. O primeiro grande erro é simplesmente copiar a concorrência. É o famoso Maria vai com as outras. Você pensa o seguinte: ah, Daniel, mas se o meu concorrente está trabalhando com R$10 e o meu está R$15, eu vou colocar R$10. Ou eu vou colocar até um pouco mais baixo, né? R$9,90, para que você fique ali mais barato do que o seu concorrente. Então, muito cuidado com isso aí. Não é simplesmente você acompanhar o preço do seu concorrente. A pergunta é: quais são os custos do seu concorrente? Quais são os objetivos que ele tem com aquele produto? Por que ele colocou aquele preço? Será que ele fez algum tipo de análise? Será que ele fez algum tipo de cálculo? Ou ele simplesmente só fez copiar o concorrente do concorrente do concorrente? E você está simplesmente acompanhando o preço, sem nem saber se aquele preço é suficiente. Os custos do seu concorrente não são os seus custos. Será que a estrutura que você tem na sua empresa, de equipe, de sistema, talvez o seu ponto seja um ponto melhor, mais bem localizado, o seu custo com aluguel então é um pouquinho maior do que o do concorrente, ele tem um custo menor. Muitas vezes você tem ali um gerente na sua empresa, você coloca todos os gastos do seu pessoal na folha de pagamento e a gente sabe que isso gera um custo maior. O seu concorrente não coloca, ele fica pagando por fora, não coloca na folha, não assina a carteira, tá? Compra sem nota. Então não tem como a gente comparar, são situações diferentes. Então, se a gente não tem como comparar, se são situações diferentes, a gente não pode simplesmente acompanhar o preço do concorrente. Ah, Daniel, então quer dizer que eu não posso dar uma ligadinha de vez em quando ali, eu pedir para alguém fazer uma pesquisa, procurar na internet quanto que os meus concorrentes estão vendendo? Claro, você deve sim fazer isso, mas não no sentido de simplesmente acompanhar o preço dele, mas para ter uma noção, uma ideia de quanto que os seus concorrentes estão cobrando por aquele produto ou por aquele serviço. Tá? É válido, mas não simplesmente isso. Um outro erro muito comum é entender ou achar que está ganhando 100% de lucro. E aí vem cá, ó, deixa eu te falar baixinho de novo aqui. Não existe margem de lucro de 100%. Tá? Mas como assim, Daniel? Não existe? Não existe. Não existe. Mas existe sim, Daniel. Quer ver? Ó? Eu vou te mostrar exatamente o que os meus clientes, né, empresários me mostram. Daniel, mas claro que existe. Porque aqui a lógica é o seguinte: se eu estou comprando a mercadoria a R$10 e estou vendendo essa mesma mercadoria a 20, olha aqui, Daniel, quanto que eu estou ganhando? Estou ganhando 100%. Eu estou ganhando 2 vezes mais. Estou multiplicando por 2. Então isso aqui não é lucro de 100%? Não. Você colocou uma margem no custo de 100%, mas isso aqui não é lucro de 100%. Quer saber qual é o seu lucro aqui? Vamos refazer aqui essa lógica. A lógica aqui é a seguinte: esse produto você está vendendo, por exemplo, a R$20. Vamos supor que você vendeu um produto só no mês todo e que o único custo que a sua empresa tem é o custo com esse produto. Você não tem custo com funcionário, com aluguel, com energia, com nada, tá? Uma situação bem hipotética. Então esse custo é o que a gente chama nas finanças de CMV, que é o custo da mercadoria, o custo do fornecedor. Você não comprou a R$10 cada mercadoria? Comprou, R$10. Então isso aqui vai lhe gerar um lucro que a gente chama bruto, bem bruto, porque você não pagou nada praticamente, só pagou a mercadoria, um lucro de R$10. E esse lucro bem bruto de R$10, ele representa
do preço de venda lá do produto, quantos por cento? 50%. Então aqui você está com lucro de quanto na venda desse produto? 50%. Não é 100%. Então a partir de agora entenda que não existe essa história de você multiplicar o custo por 2 e achar que está ganhando 100%. Margem de 100% não existe, tá? Isso aqui é pegadinha da matemática financeira. E o terceiro grande erro que eu vejo é formar o preço de venda numa lógica de custo. Eu vou te dar aqui um exemplo de um cliente que eu atendi não tem um mês. E quando eu pedi para ele dizer, né, João, como é que você está calculando o preço do seu produto aí hoje? E aí qual foi a lógica que ele usou? Ele falou, Daniel, é o seguinte, meu produto eu compro a R$100, aí pago ali um IPI de 10%, então boto, né, 10% de 100 aqui, mais R$10, tá? Deixa eu botar aqui, ó, IPI, valor do produto. Aí, o que mais? Aí eu pago um simples, quando eu vendo a mercadoria, eu pago um simples, vamos arredondar aqui a alíquota do simples, né, que é o imposto dele aqui, ó, o simples. Eu pago um simples de 10%, 10% de quê? Na lógica dele, R$100, que é o preço que ele está comprando. Então, é como se o imposto desse produto para ele fosse quanto? R$10. Aí ele vem mais, você paga comissão, João? Pago. Quanto? Daniel, vamos 10% de comissão. Então, qual é a lógica dele de novo? 10% em cima de 100, que é o valor de compra do produto dele, tá? Comissão do vendedor aqui, ó. Aí 10% de 100 mais 10. Aí vamos botar aqui um lucro, né? Vamos botar aqui um lucro de 10%. Então, qual que é a lógica de novo dele aqui? Apertar aqui no cantinho aqui, lucro de 10%. Então, qual que é a lógica dele? Para que ele pague o valor do produto, pague IPI, isso na lógica dele, para que ele pague o imposto, que é o simples, pague a comissão e tenha um lucro de R$10, ele teria que vender esse produto a quanto? 110, 120, 130, 140 reais. Então, na lógica dele esse produto eu tenho que vender a 140 reais. Tá, Daniel, mas não tá certo? Onde é que tá? Tem aqui erros, pessoal. Tem erros. Primeiro erro aqui, ó. Como é que você paga o seu imposto? Como é que você paga o seu simples? É em cima do valor de compra ou é em cima do valor de venda? O seu imposto, o Simples Nacional, se você for, por exemplo, uma empresa optante do Simples Nacional, você paga sobre a venda. Então, se você tivesse essa alíquota de 10% aqui, ó, que ele imaginou aqui no cálculo dele, você estaria pagando 10% em cima de 140, que é o preço de venda, não em cima de 100. 100 é o valor de compra. Você paga o imposto simples na hora da venda, no preço da venda. Tá? Então aqui já tem um erro. Não é 10, é mais esse valor. Outro erro, semelhante, comissão. Como é que você paga a comissão do seu vendedor? É sobre o valor de compra da mercadoria? Ou é sobre o valor do que ele vende? Se é sobre o valor do que ele vende, é sobre o preço de venda. Então, de novo, esses 10 aqui não seria 10, seria mais. E esse lucro aqui que ele quer de R$10, aí ele calculou o lucro em cima de quê? Eu quero ter 10% de lucro, Daniel, mas ele está botando 10% em cima de quê? Do valor de compra. O lucro é em cima do valor de venda, não é do valor de compra. Tá? Então, tem 3 erros aqui graves nesse cálculo. Na verdade, o preço de venda dele teria que ser mais do que 140. Então, se ele vender a 140, ele vai estar tendo, né, se não prejuízo, ele vai estar tendo ali um lucro bem menor do que os 10 que realmente ele estava achando que teria. Bom empresário, boa empresária, vimos aqui nesse vídeo os erros, né, os principais erros, os 3 que eu coloquei aqui, que normalmente vocês, enquanto empresários, devem estar cometendo aí nas empresas de vocês. Então, se esse vídeo fez sentido para você, tá? Clica nele aqui, curte, compartilha e a gente está aqui no seu aguardo no nosso próximo programa. Forte abraço.